Graça e paz a todos os irmãos aqui da Igreja da Amadora. É sempre, para mim, um encorajamento, alegria, um gozo, um desejo. Todos os irmãos se reúnem no dia do Senhor para o adorar, para o exaltar, para louvar. Enche o meu coração de ver a Igreja reunida com esse propósito santo, de exaltar a Deus, de dar louvores ao seu nome, da comunhão entre os santos, identificação também através da exposição das Sagradas Escrituras. Foi-me dada esse privilégio, essa honra, mas também essa responsabilidade de trazer aos irmãos a mensagem dessa manhã. Eu ia dizer tarde, porque na Casteira o nosso culto é à tarde, mas ainda é bem cedo aqui. E graças a Deus também é bom também poder cultuar de manhã, começar o nosso dia cultuando ao nosso bom Deus. Eu peço perdão aos irmãos de já que eu estou um pouco gripado, e talvez seja um bocado difícil de ouvir aí ao fundo, mas pela graça do Senhor, nós estamos aqui expor a sua santa palavra nessa manhã. Amém? O texto que servirá de base para o sermão dessa manhã encontra-se na carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalonicenses. Primeira carta, Tessalonicenses, do verso 1 ao 10, ou seja, o primeiro capítulo todo. Primeira Tessalonicenses, fica antes de segunda Tessalonicenses, e depois de Colossenses, fica no Novo Testamento também. Acho que os irmãos aqui são bem instruídos e já entraram todos. Então faremos a leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dados. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Diante de nosso Deus e Pai, lembramos-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo e da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, amados de Deus, sabemos que foste escolhidos por Ele, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu seu Filho a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Eu gostaria de começar essa exposição fazendo um pequeno contraste. Um pequeno contraste entre duas igrejas. Uma igreja que é centrada em Deus e na sua palavra, e uma igreja que é centrada no homem e nos seus desejos pecaminosos. E qual a diferença dessas duas igrejas? Muitas das vezes, alguns de nós não percebemos essas pequenas diferenças entre as duas. Qual é a palavra? Qual é a igreja centrada em Deus? Qual é a igreja que exalta a Deus e busca a supremacia de Cristo em todas as coisas? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome, seja louvor, honra e poder. Assim é uma igreja que visa ministrar o poder de Deus, ou seja, o Evangelho aos seus membros e também aos perdidos que podem estar nessa igreja. Nos nossos dias vivemos tempos, de certa forma, difíceis.
onde a igreja é vista como um serviço, após que vocês podem entrar e consumir, de certa forma, esse serviço. Aí vocês chegam, sentam-se, buscam uma palavra motivacional, algo que ergue a sua autoestima para que possam viver a sua vida em diante. Mas não é essa a igreja de Cristo Jesus. Não é essa a mensagem e o poder de Deus para este mundo. O poder de Deus, como nós sabemos, é o Evangelho. O Evangelho que transforma vidas. Não apenas expõe uma mensagem ou um discurso que apenas fica em nossa mente e motiva que nós sejamos melhores pessoas. Não. Ele não pede para que sejamos bons homens. Ele pede para que nós... Ele não pede, desculpa, ele ordena para que nós morramos para o nosso velho homem e para que nasçamos do Espírito de Deus. E como é que isso é feito? Como é que isso acontece? Sabemos que não provém de nós, mas de Deus. E essa igreja em Tessalonicenses, de certa forma, é um modelo de uma igreja que nasceu da pregação do Evangelho, de certa forma, da pregação do apóstolo Paulo. Apenas introduzindo brevemente o contexto, Paulo não teve muito tempo, digamos, para doutrinar e instruir essa igreja. Foram basicamente 3 semanas que ele esteve na cidade de Tessalônica, atual Grécia, e foram 3 semanas, eu creio, intensivas. Creio que um seminário bem intensivo, porque esses irmãos, nesse pequeno espaço de tempo, nós vemos o resultado nas suas vidas. Quando nós lemos o primeiro capítulo, nós vemos a graça de Deus derramada de tal forma na vida desses irmãos. Esses irmãos que voltaram-se para Deus, como o Paulo diz no verso 9, converteram-se dos ídolos. Muitas das vezes nós nos perguntamos como é que muitas pessoas que entram nas igrejas e ficam semanas, meses e anos e nada disso acontece. Nós vemos que essa igreja nasceu de uma breve passagem do apóstolo por essa região. Uma breve passagem de 3 semanas que transformou a vida desses irmãos em Cristo Jesus. Esses irmãos, pela pregação do apóstolo, no poder de Deus, pela ação do Espírito Santo, foram alcançados pela graça de Deus. E nós vemos aqui o resultado dessa verdade. Muitas das vezes as pessoas se questionam como é que nós podemos saber se nós estamos em Cristo Jesus, se nós fomos salvos, se nós já passamos da vida para a morte ou não. Alguns acham que isso é apenas Deus sabe. E sim, Deus sabe porque Deus é onisciente. Deus sabe também porque Deus escolheu aqueles que haveria de salvar. Mas nós vemos aqui também nessa carta que nós, como igreja, podemos ver também frutos que evidenciam essas verdades. Essa verdade da conversão a Deus. Essa verdade do arrependimento dos nossos pecados e a fé em Cristo Jesus. Nós vemos no verso 1, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes nós podemos estar na igreja, muitas das vezes nós podemos fazer parte da reunião de oração e da reunião das irmãs, não sei, no caso das irmãs, e podemos não estar em Deus e em Cristo Jesus. Podemos fazer parte da agenda da igreja, podemos participar através da pregação, da exposição, de cânticos. Podemos fazer parte dessa comunhão com muitos membros da igreja e mesmo assim não estar em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Mas essa não é a verdade dessa igreja. Essa igreja nasceu do Espírito. Ela está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Essa igreja foi regenerada, ela nasceu do alto. Ela não está apenas
passivamente numa região onde se reúne aos domingos, ou na quarta, ou na sexta. Elas estão em Cristo. Elas vivem por meio de Cristo e para Cristo. E nós vemos essas evidências, não apenas aqui no primeiro capítulo, mas em toda essa carta. Algo também que nós podemos notar aqui, em que outras cartas nós não vemos, é que Paulo não se apresenta com o seu título de apóstolo. Ele não se apresenta com a sua autoridade de apóstolo. E por que isso? Ele apresenta-se apenas com o seu próprio nome, e mais outros dois irmãos, Silvano e Timóteo. Ele não se apresenta como apóstolo porque não há necessidade de tal. Essa igreja estava, de certa forma, tão em Cristo, tão em Deus, que não havia o porquê de chamar a atenção, não havia doutrina que houvesse a ser corrigida. Esses irmãos entenderam a mensagem, entenderam o poder de Deus para as suas vidas e viviam essa verdade. Não de uma forma passiva, nos domingos ou no fim de semana, mas em todo o seu viver, em todo o seu dia a dia. Então, Paulo não necessita de apresentar-se à igreja como uma autoridade, apesar de o ser, e a igreja o saber disso. Ele apresenta-se como irmão em Cristo, como servo do Senhor Jesus Cristo, como nós somos, e também como a igreja de Tessalonicenses era. De certa forma, mostra o certo afeto e carinho que Paulo tinha por essa igreja. Em todas as cartas de Paulo no Novo Testamento, apresenta-se a igreja com essa saudação: graça e paz vos sejam dados. No versículo 1. E o que isso significa? Paulo não se apresentava assim diante dos fariseus. Paulo não se apresentava assim diante dos filósofos. Porque a graça aqui representa o favor imerecido da parte de Deus na vida de uma pessoa. E nós sabemos que nem todos foram alcançados por essa graça. Nem todos participam da família de Deus. Nem todos estão em Cristo Jesus e em Deus o Pai. E por isso Paulo não pode cumprimentar com essa saudação. Porque essa saudação visa apenas o povo de Deus. E continua: e paz vos sejam dadas. Paz às pessoas que foram alcançadas por essa mensagem, que não estão mais mortos em seus pecados, que foram passados da morte para a vida, que estão em Cristo Jesus e que gozam de uma comunhão com Ele. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa paz inunda toda a igreja, todos os irmãos, a mim, a você, aqueles que estão em Cristo Jesus. De fato, nós podemos nos perder, de certa forma, quando nós entramos numa carta tão rica como essa e nos focarmos naquilo que, de certa forma, não é primário da carta, naquilo que não é realmente importante. É importante ver o fruto dessa igreja, sim, mas a carta não se trata da igreja em si, mas do Deus Todo-Poderoso dessa igreja. Este capítulo 1 é um capítulo sobre Deus. Eu vou vos mostrar por quê. Se os irmãos ainda tiverem abertos em 1 Tessalonicenses, no verso 1, eles estão em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. No verso 2, Paulo dá graças a Deus pelas vidas transformadas dos Tessalonicenses. No verso 3, a sua fé, seu amor e sua esperança estão bem firmadas em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Filho. O verso 4, eles são escolhidos por Deus. O verso 5 é o Espírito de Deus que lhes trazem poder para a pregação. No verso 6, eles têm alegria em Deus, o Espírito Santo. No verso 8, a palavra de Deus foi ouvida a partir desses irmãos. Ainda no verso 8, eles têm fé em Deus. No verso 9, eles se voltaram para Deus para servir a Deus. Ainda no verso 9, eles esperavam por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho. São 14 referências a Deus apenas nesses primeiros 10 versículos do capítulo 1.
7 referências a Deus o Pai, 5 a Deus o Filho e 2 a Deus o Espírito Santo. É um capítulo sobre Deus. É um capítulo que nos enche, pelo menos a mim, enche meu coração em saber que essa igreja não estava entregue a si mesma, que essa igreja estava fundamentada na verdade do Evangelho, no poder de Deus, pela ação do seu Santo Espírito. No verso 2, o nosso irmão, apóstolo Paulo, podemos todos tratar assim como irmão em Cristo, sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Nós vemos aqui um homem que não apenas pregava, não apenas expunha, não apenas ensinava, corrigia, repreendia, instruía em justiça, como nós somos chamados a fazer em 2 Timóteo 3, 16, 17. Mas ele também, digamos, nos bastidores, intercedia por essas almas. E o que fazia esse homem interceder por esses irmãos em Cristo? O amor, primeiramente a Deus, e segundamente aos irmãos. Paulo tinha uma compreensão tão exaltada de Deus, o Filho, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, que ele via a sua vida toda vivida à luz do Evangelho. Tudo quanto ele fazia para que Deus fosse exaltado, para que o máximo de honra e louvor fosse dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Através das suas cadeias e tribulações, ele se regozijava, porque ele sabia que fazia parte de uma missão, ele sabia que fazia parte dos desígnios de Deus para a sua vida. E que assim, Jesus Cristo seria anunciado através das suas cadeias. Se fossem cadeias, fosse através da sua liberdade também. Isso trazia, de certa forma, encorajamento a estas igrejas. Eu também quero trazer encorajamento aos irmãos que estão aqui na Amadora e aos irmãos em Caceira do Ribatejo também, mais tarde. Que possamos enxergar o porquê que nós estamos aqui reunidos, o porquê que nós fazemos o que fazemos, o porquê que nós seguimos o que nós seguimos, o porquê que nós pensamos como pensamos. Porque fomos alcançados pela graça e nós temos uma missão. Se nós vermos dessa perspectiva, nós somos missionários, nós somos homens de Deus num campo de batalha, que não foi postos aqui para viver uma vida agradável, de certa forma, dos parâmetros humanos, mas que nós fomos chamados, nós fomos comissionados a essa tamanha e grande privilégio que nos foi dado, de anunciar a Cristo. Nós, pecadores indignos, nos foi confiado essa mensagem que tem poder não apenas para essa vida, mas para toda a eternidade. Essa mensagem que traz pecadores da morte para a vida. Essa mensagem que nós sabemos que não provém de nós mesmos, que não somos nós que convencemos aos pecadores, mas Deus, pela sua misericórdia e graça, através de nós, instrumentos, nos concede tamanha graça de podermos ministrar graça a outras pessoas. E nós vemos então esse homem interceder por essa igreja, por esses irmãos. E nós vemos os frutos dessa intercessão. Muitos têm se esquecido deste tamanho importante necessidade e responsabilidade para os cristãos, que é a oração, que é a comunhão com Deus. Não apenas para nós mesmos, nós vemos Paulo um amor de abnegação. Ele dá graças a Deus pelos irmãos em Tessalonicenses. Ele não começa a sua carta, Senhor, eu dou graças a mim que preguei o Evangelho e essas pessoas foram salvas. Não. Ele diz, graças a ti, Senhor. Agradece e exalta a Deus pelo seu poder através dele. E nós também deveríamos ser assim, de certa forma, dar graças a Deus, porque sabemos que não provém de nós a mensagem. A mensagem não é nossa, nós somos apenas mensageiros, não devemos mudar a mensagem, nós devemos
ser encontrados fiéis em entregar a mensagem como nos foi entregue. É como um bastão numa corrida de estafetas. Nós não mudamos o bastão. Quando nós passamos o mesmo bastão para o irmão que está à nossa frente. Nós não pregamos outra mensagem. É a mesma mensagem que está sendo pregada há 2000 anos pela Igreja de Cristo Jesus. Não há nada de novo que nós devamos adicionar. Pelo contrário, devemos voltar à essência, devemos voltar à pregação e o poder de Deus. E esse que é Cristo crucificado. Devemos pregar, sim, sobre a alegria, sobre bênçãos, sobre o privilégio de podermos estar, de certa forma, em liberdade no país, e dar graças a Deus por isso, mas também devemos dar graças a Deus pelas tribulações, pelas dificuldades da nossa vida, que nos moldam a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, como Tiago, em sua carta, nos diz. Isso tem um propósito. As provações que nós passamos nessa vida, elas não estão aquém do poder de Deus, elas não estão aquém da soberania de Deus. Muito pelo contrário, é a forma de Deus remover de nós, pecadores, a nossa impureza e nos santificar, e nos moldar a imagem do seu Filho. Muitas das vezes, nós não estaríamos onde nós estamos se não fossem as nossas dificuldades, se não fossem as nossas provações, se não fossem as tribulações por quais nós passamos. Então devemos não apenas dar graças, mas também nos regozijar nelas, sabendo que o propósito final é eu e você sermos moldados, ou seja, sermos feitos, de certa forma, uma cópia do Senhor Jesus Cristo. Isso deveria nos trazer gozo e refrigério para nossas vidas. Saber que Deus trabalha em nós. Saber que não estamos entregues a nós mesmos. No verso 3, Paulo continua: diante de nosso Deus e Pai, lembramos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, da vossa esperança bem firmada em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, a esperança e o amor, elas não podem ser divididas. Assim como os frutos do Espírito, essas verdades estão unidas pelo próprio Deus. Se você tem fé e esperança, mas não tem amor, você não está em Cristo. Se você tem amor e fé, mas não tem esperança, você tem uma visão equivocada do que é amor e fé. Ou você possui esses três elementos que estão conectados entre si, ou você não possui nenhum deles. E Paulo não apenas agradece a Deus por sua fé, sua esperança e seu amor, não. Mas ele diz que essa fé, essa esperança e esse amor não é uma forma passiva dos irmãos se encontrarem no fim de semana para sentarem e conversarem sobre a sua vida e o seu dia a dia, não. É um amor prestativo, um amor sacrificial, um amor que dá a sua vida pelos outros irmãos. Um amor que não visa a si próprio, mas o outro. Esse é o amor que somos chamados a amar os nossos irmãos. Tendo em conta a ti, minha irmã, meu irmão, acima de mim mesmo. E nós vemos esse amor prestativo nessa igreja. Eles não reteram a mensagem do Evangelho. Eles não guardaram para si a mensagem escondida em seu coração, não. Eles foram alcançados de tal forma que essa mensagem não conseguia ficar contida nesse pequeno meio dessa igreja. Não, eles precisavam pregar, eles precisavam expor essa verdade, a verdade que Deus salva pecadores. Que nós podemos nos achegar a Deus, não por méritos próprios, mas através e somente da pessoa de Jesus Cristo. E essa mensagem que encheu os corações desses irmãos foi visivelmente vista aqui nesse capítulo de uma forma produtiva, através de frutos. Porque nós sabemos que Tiago nos diz que a fé sem obras é morta. E o que isso quer dizer? Quer dizer, então, que eu preciso de obras para minha salvação? De forma nenhuma. Não foi isso que Tiago disse, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que uma fé em Cristo Jesus
certamente, não é uma possibilidade, certamente produzirá frutos dignos de arrependimento. E como é que esses frutos são visíveis? Através do serviço, através da comunhão entre os irmãos, através de visar o bem do próximo e não a mim mesmo. Não é um amor egoísta, mas é um amor sacrificial. É um amor que nós vemos, primeiramente, no nosso Senhor Jesus Cristo, como Miguel leu e muito bem, Filipenses 2:5-11. Sendo Deus, não usurpou ser como Deus, mas esvaziou-se. Para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Para que nós pudéssemos estar hoje em comunhão com Deus, que é santo. Se não fosse através de Jesus Cristo, não haveria nenhuma esperança para nós. Não haveria nenhuma possibilidade de nós agradarmos um Deus que é santo, porque nós não somos. E muitos pensam que podem viver uma vida através de uma balança, que através de boas obras recompensam as más obras que são feitas. Mas não é assim através da perspectiva de Deus, através da palavra de Deus. Um pecado é infinitamente... Desculpe, a Grace tem dificuldade também. Um pecado é infinitamente uma agressão à pessoa de Deus, uma agressão à sua soberania. E como Deus é infinito, esse pequeno pecado deve ser pago de forma infinita. De certa forma, foi pago para aqueles que estão em Cristo Jesus através do sacrifício do seu Filho. Então, isso será pago numa eterna condenação para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas nós sabemos também, visando aqui a fé, o amor e a esperança, é algo que é semelhante, que é visível em cada cristão. Não há um cristão que não possa dizer que não tem esses atributos. Não há um homem que nasceu do alto, que foi regenerado pelo Espírito de Deus, que não possua esses atributos. Obrigado. A fé, a esperança e o amor são atributos de todos nós que estamos em Cristo Jesus. No verso 5, e continua a sua ministração a essa igreja, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco. Paulo não está dizendo que a pregação pode ser feita de outra forma, senão de uma exposição verbal. Não é isso que ele está dizendo. Não é através de teatro, de dança ou de música que o evangelho é pregado. Aqui ele diz que, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente. Isso não significa que não tenha sido pregado. O evangelho foi pregado, sim, e também a ação do Espírito Santo de Deus é que converteu esses irmãos. Porque nós sabemos que o evangelho é pregado todos os domingos nas igrejas. Nós vemos que muitas pessoas saem da mesma forma que entraram. Ou seja, não saem regeneradas, não saem convertidas. Então, essa afirmação é um pouco, digamos, controversa, mas deixa que eu continue. Não basta apenas a pregação do Evangelho. Não é a nossa pregação das verdades eternas que salva o pecador. Mas é através da pregação do Evangelho, através da ação do Espírito de Deus, do poder de Deus. Sem o poder de Deus, não há salvação. Podemos ministrar
todo o Novo Testamento, podemos ministrar todo o Antigo Testamento, pessoas podem entrar e sair e não serem salvos. Isso não significa que a mensagem não foi exposta, isso não significa que o pregador não foi fiel a Deus. Isso significa que Deus não quis salvar esses pecadores. Eu sei que é uma verdade que muitos tendem a contrariar e, de certa forma, não aceitar. Que Deus é soberano sobre a salvação do homem, e não nós. Não somos nós que tomamos uma decisão por Deus, mas foi Deus que tomou uma decisão por nós. Antes da fundação do mundo, quando nos amou e entregou o seu Filho. O Cordeiro padeceu antes da fundação do mundo. O desígnio já havia sido traçado, mesmo antes de nós estarmos aqui, mesmo antes de nós pensarmos em existir, mesmo antes de nossos pais sequer pensarem em termos, já havia sido designado nos tempos eternos passados o povo de Deus. Isso devia nos trazer refrigério e o regozijo. Deveríamos exaltar a Deus por isso, por tamanha graça que nos foi alcançada. E também diz que essa mensagem chegou com absoluta convicção. Irmãos, se nós não temos convicção da mensagem que nós pregamos, nós não podemos pregar o Evangelho. Nós não podemos pregar essas verdades eternas. Se nós não temos convicção daquilo que estamos pregando e ministrando, seja aos nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas da faculdade, do emprego, nós não podemos pregar o Evangelho sequer. Porque essa convicção provém do próprio Espírito de Deus, que confirma em nossos corações essa verdade. E que nos faz abrir a nossa boca e expor com regozijo, alegria e convicção nessa verdade que é eterna. No verso 7, ele diz: dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Há uma visão, hoje em dia, que eu não sigo homens, eu sigo a Cristo. E, de certa forma, vai totalmente oposta ao que nós estamos vendo aqui nesse versículo. Porque nós vemos que tende-vos tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Esses irmãos de Tessalonicenses que foram alcançados pela graça de Deus, que foram nascidos do alto, regenerados, arrependeram dos seus pecados e colocaram toda a sua fé, toda a sua confiança em Cristo Jesus, eram modelos para outras igrejas. Não havia essa pregação de que eu sigo apenas a Cristo. Não. O próprio Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não estou dizendo para que você siga qualquer pessoa que entra na igreja, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós vemos através dos frutos, através da graça e misericórdia de Deus, que por homens e mulheres, que Ele tem santificado, que Ele tem trazido para que nós possamos, de certa forma, nos espelhar. Uma imagem visível de uma pessoa que foi salva. Porque muitas das vezes nós, na nossa caminhada, na nossa pequena caminhada, no início da nossa conversão, nós temos uma certa dificuldade de entender algumas coisas. Mas nós somos facilmente, nós compreendemos facilmente quando nós vemos essas coisas em ação. Então, esses irmãos eram modelos para outras igrejas. Ou seja, nós podíamos ver Cristo em cada um desses irmãos, que tal dá graças a Deus. E esse é o meu desejo, essa é a minha oração para a igreja aqui em Amadora, que sejamos como esses irmãos de Tessalonicenses. Que as pessoas possam ver Cristo em nós. Não porque nós somos melhores do que outros, mas pela graça de Deus, possamos compartilhar através da pregação e através do nosso testemunho também. Que pessoas possam ser alcançadas. Quão bom, quão reconfortante é ver uma igreja reunida, com um propósito apenas. Não é apenas de estar junto para cantar e para se alegrar, ou para comer depois da pregação, que essas coisas são todas boas, sim. Mas o propósito maior
é de louvar e exaltar o nosso Deus Trino, o Santo Deus de Israel. A Cristo Jesus, a Deus o Pai e o Espírito Santo. Esse é o propósito que nós nos reunimos aqui. Pessoas tão diferentes que vêm de tantos lugares, Portugal, África, América, e que estão aqui num único propósito. Um propósito que não foi concebido através de conversa, não. É o poder de Deus, através da ministração, que nos traz aqui, que nos une aqui com esse propósito, com um pensamento apenas. Que Cristo seja exaltado, mesmo através de nós, pecadores, que ele possa ser honrado no meio deste mundo. No verso 8, Paulo diz: pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. O seu testemunho era auto-evidente. Paulo não precisava de os recomendar para outras igrejas. O seu testemunho falava por si só. Porque não basta uma confissão ortodoxa, mas também uma ortopraxia ortodoxa. Uma ortopraxia que visa Cristo exaltado. E quando Cristo é exaltado, nós somos humilhados. Não pode haver as duas coisas. Quando o homem é exaltado, Cristo não pode ser exaltado. E aqui, essa exaltação de Cristo traz também humildade a esses irmãos que nós vemos através da fé, do amor e da esperança, que é a humilhação desses homens. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele seja visível e que eu desapareça. Que eu seja apenas instrumento. Que as pessoas não olhem para mim, que estou aqui à frente, mas para Cristo. Que a mensagem alcance os pecadores, não pela minha eloquência, ou não por discursos motivacionais, ou não através de uma mensagem reconfortante, mas que seja o poder de Deus, para que quando as pessoas ouçam a pregação, eles não digam quão grande é esse pregador, mas que digam quão grande é este Deus, quão grande é esse Senhor. Que seja esse o nosso desejo, assim como a igreja de Tessalonicenses. Essa carta é um refrigério e eu tenho, de certa forma, pena de não poder, porque eu tive que resumir e condensar muita coisa aqui. Esse capítulo podia ser uma série de pregações que nós poderíamos expor aqui durante várias semanas. Mas não temos a oportunidade, não é? Então, eu tentei, de certa forma, resumir essa verdade excelsa dessa igreja. Uma igreja que nós devemos buscar nos espelhar. Um modelo de igreja que nós devemos buscar para a nossa igreja local. Para a igreja aqui em Amazônia. Para a igreja em Castanheira do Ribatejo. Para a igreja onde quer que ela esteja. Uma igreja que a sua fé, a sua esperança e o seu amor é visível não apenas dentro da igreja, mas que sai pelas portas afora. E que também, no verso 8, é evangelística essa fé. Ela não está contida apenas nesse prédio. Ela sai para fora. Ela sai para o nosso trabalho. Ela sai para os nossos estudos. Para quem faz faculdade, eu não faço isso. Ela sai para o nosso trabalho. Sai para toda a esfera da nossa vida. Ela não está presa apenas ao culto congregacional no domingo. Nós não somos cristãos porque nos reunimos aqui no domingo, de manhã, no nosso caso, ou à tarde, no caso de Castanheira do Ribatejo. Nós somos cristãos porque fomos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. E vivemos não para nós mesmos, mas para Cristo. Porque estamos crucificados em Cristo. Não vivamos mais nós, mas Cristo vive em nós. E o viver que vivamos nessa vida, vivamos para Deus. Mais ou menos parafraseando Gálatas 2:20. O verso 9, porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro.
palavra usada aqui para converter. Eu vou pedir ao irmão que abra rapidamente em Mateus 9, 20. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua roupa. Até o 22, Miguel, por favor. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salva. E imediatamente a mulher ficou sã. Amém. A palavra usada no verso 9 de 1 Tessalonicenses é a mesma palavra no grego, aqui em Mateus 9, 22. Mas Jesus, voltando-se. A conversão é vista como uma volta, ou seja, como uma mudança de direção, uma mudança de 180 graus. Nós que andávamos diretamente para o inferno, nós não éramos dignos e não somos, estávamos caminhando em passos largos para o inferno. Pela graça de Deus, pelo poder do seu Espírito, Deus nos voltou para Ele. Houve essa conversão, houve essa volta para Deus. E foi o que aconteceu aqui em 1 Tessalonicenses 9, como aconteceu também com Jesus, quando Ele voltou-se para a mulher que sofria de hemorragia havia mais de 12 anos. Houve uma mudança total. Nós sabemos que no caso de Jesus, não é como a nossa. Deus, Cristo Jesus sendo santo, ele não voltou-se dos seus pecados, mas ele voltou-se para a mulher. Ou seja, a mesma palavra apenas para ilustrar essa verdade. Aqui diz que esses irmãos em Tessalônica voltou-se dos ídolos a Deus. E não a um Deus qualquer. Ele continua. E não voltou-se apenas pacificamente. Não foi algo como: eu arrependo dos meus pecados e eu fico aqui como estou. Não. Voltou-se ao Deus vivo e verdadeiro. Para quê? Para servir. Era visível a servidão desses irmãos. Essa conversão, o arrependimento e fé leva sempre a boas obras. Nós não somos salvos através das nossas obras, mas somos salvos para boas obras. Obras que o nosso próprio Deus concedeu para que nós andássemos nela. Então, estamos em Cristo Jesus, se fomos salvos, se nós voltamos a Deus dos nossos ídolos, do nosso pecado, e caminhamos para Cristo Jesus como nosso único alvo, certamente isso será visível em nossa vida, certamente será visível através do nosso amor sacrificial, através da nossa entrega. Não a nós mesmos, não aos nossos próprios desejos, mas à Igreja de Cristo, aos irmãos que estão em Cristo Jesus. Isso, de certa forma, é reconfortante para a igreja atual dos nossos dias. E também uma forma de chamada de atenção. Eu não sei os irmãos, mas muitas das vezes eu estou comigo, a dúvida surge realmente se eu estou em Cristo. Porque eu também peco, eu também caio, e eu preciso de graça e eu preciso de me arrepender. Muitas das vezes a dúvida vem. Porque a fé inabalável não é algo que o Filho de Deus possui. Porque se fosse assim, nós não temeríamos nada, nós não andaríamos ansiosos por nada, nós nem sequer pecaríamos se a nossa fé fosse inabalável. Se a nossa confiança estivesse realmente em Cristo Jesus. Isso mostra tamanha graça e misericórdia. Mesmo nós estando em Cristo, mesmo nós sendo salvos, nós caímos, nós pecamos, e a graça de Deus e sua misericórdia é suficiente. Ele não nos abandona no nosso primeiro pecado. Ele não nos abandona no nosso 10º pecado.
Eu diria que não nos abandona no nosso, teria que ser um número matemático aqui, levantado a 10, para quem está dentro das ciências exatas sabe, que é um número muito grande. Os nossos pecados são muito mais daqueles que nós podemos contar. E mesmo assim, Cristo, através da sua graça, da sua misericórdia, perdoa os nossos pecados. Os nossos pecados foram pagos sim na cruz. Mas no nosso dia a dia, nós pecamos contra Deus. E não deve ser uma visão equivocada de que os nossos pecados foram pagos na cruz e vivamos de qualquer jeito, não. Porque o pecador que foi salvo pela graça de Deus, quando ele peca, o Espírito de Deus o constrange ao arrependimento. E o volta aos caminhos do Senhor. Para terminar, o verso 10, há aqui também uma esperança no futuro. Então, nós vemos o passado dessa igreja que foi salva por Cristo, através da pregação do apóstolo Paulo, e também dos irmãos que ficaram no carregue dessa igreja. Nós vemos o presente através do seu amor fraternal e do seu serviço na igreja, na comunidade. Nós também vemos um aspecto futuro. Esperando do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A confiança desses irmãos em Tessalônica não estava nas suas próprias obras. Eles não faziam o que faziam porque, de certa forma, receberiam o favor da parte de Deus. Ou, de certa forma, seriam abençoados com bens materiais. Eles faziam o que faziam porque os seus olhos estavam fixos em Cristo, na sua volta. Eles ansiavam por isso. Não de uma forma passiva, sim, Cristo vai voltar, isso é uma verdade, não. Mas eles desejavam isso no mais íntimo do seu ser. Infelizmente, muitas das igrejas nos nossos dias, essa doutrina da volta de Cristo, de certa forma, traz um desconforto. Porque muitas pessoas querem se casar, muitas pessoas querem se formar antes da vida de Cristo, muitas pessoas querem ser promovidas, muitas pessoas desejam ter o seu segundo filho, terceiro, quarto, comprar um carro, uma casa nova. Mas aqui somos exortados e também somos instruídos para que a nossa esperança esteja na volta de Cristo Jesus. E que essa esperança também nos fortaleça no nosso dia a dia. Sabendo que não estamos entregues a este mundo, mas que o nosso Senhor soberano virá buscar a sua igreja. Isso é uma verdade, como a verdade da criação, como a verdade da justificação, como a verdade da regeneração, como a verdade de nós aqui hoje. Tão certo como eu e você podemos nos ver um ao outro, certamente isso acontecerá. Jesus Cristo voltará para buscar essa igreja. Isso era reconfortante a esses irmãos, que passavam por momentos de grandes tribulações. Eles não viviam em Portugal, irmãos, onde nós temos verdade religiosa e de culto. Eles viviam em Tessalônica, uma cidade do Império Romano. Uma cidade cheia de ídolos e de deuses estranhos. E esses irmãos eram perseguidos, não apenas pelos de fora, mas também pelos de dentro. Judeus que visavam abafar a mensagem e a propagação do Evangelho. Eles eram perseguidos e, mesmo assim, eles se regozijavam nisso, porque sabiam que essa era a vontade de Deus para a sua vida. E nós também, aqui em Amadora e em Castanheira, eu repito, porque também é o que eu desejo para a minha igreja, que possamos nos regozijar nas tribulações, possamos ter gozo através da perseguição. Eu não estou dizendo que vocês desejem perseguição, mas ao serem perseguidos, tenham gozo em Cristo.
isso mostra em quem nós estamos, quem nós somos e por que nós vivemos. Para encerrar, eu gostaria de terminar com o texto que o Miguel leu no início. Os irmãos já sabem, Filipenses 2. Filipenses 2:5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou com soberania e deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.